Bom, depois que o STF confirmou a anulação de sentenças da Lava Jato, o ex-presidente Lula já cogita disputar a eleição de 2022. Para entender melhor como é que fica a situação do petista, que já foi considerado ficha suja, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, consultor aqui da Jovem Pan, doutor Alberto Luiz Rolo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para esclarecer os nossos ouvintes e espectadores. Como vai? Bom dia, Tiago Berraich. É sempre bom falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Bom, doutor, eu lembro quando o Fachin tomou a decisão monocrática, o senhor conversou conosco e a gente perguntava e fazia as cogitações do que ia acontecer. E a partir de agora, com a decisão dos outros ministros, o que isso muda, dificulta eventuais sentenças para se recorrer dessa decisão? O que acontece efetivamente a partir de agora? Então vamos lá. Com o placar de ontem, 8-3, em favor da anulação das decisões que pesavam contra o Lula, a gente continua dizendo, né, que ele está elegível. Só que agora essa decisão é praticamente definitiva. Essa parte ficou decidida ontem, isto é, que a vara em Curitiba era incompetente, por isso a anulação das decisões ficou decidida por 8-3, então em relação a isso não vai caber mais nenhuma discussão, nenhum recurso. Então hoje as decisões estão anuladas, ficou para a semana que vem, quinta-feira, depois do feriado, o ministro Fux falou isso bem claro no final da sessão, decidir realmente para onde vai. O ministro Alexandre de Moraes cogitou dos processos virem para São Paulo, porque os fatos teriam acontecido em São Paulo e não para Brasília, como decidiu o ministro Fachin. Então, isso ficou faltando decidir e ficou faltando decidir também a questão da suspeição. Doutor Rolo, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Doutor, bom dia. Qual é a real chance de que o presidente Lula ainda venha a ser condenado em algum desses processos? No caso, talvez, do sítio de Atibaia, que não foi julgado por Moro, antes das eleições do ano que vem? A real chance, bom dia, Diogo. A real chance é que a justiça em Brasília, se for deslocado realmente para Brasília ou em São Paulo, seja muito rápida. Vamos lembrar que a decisão do ministro Fachin, que foi então referendada por esse placar de 8-3, disse que o juiz de lá de Brasília, pode ser aqui em São Paulo, pode aproveitar os atos decisórios, isto é, as provas que foram feitas, a coleta de depoimentos, foram dezenas de testemunhas, as perícias técnicas, as perícias documentais, tudo isso pode ser reaproveitado, portanto, ganha-se muito tempo, e aí o novo juiz praticamente daria apenas uma nova sentença. Essa sentença tem que ser submetida, quem perder, né, se a sentença for no sentido de absolver ou de condenar, quem perder, o Ministério Público ou o Lula, vai recorrer. E aí esse recurso tem que ser examinado lá no TRF1 de Brasília ou aqui no TRF3 em São Paulo, até o processo eleitoral, que é julho. Eu diria que em um ano, se os atos forem aproveitados, daria tempo da gente ter essa resposta. Sim ou não? Condena ou absolve? Daria sim. Agora, na decisão do ministro Fachin, ele diz que o juiz pode começar tudo do zero. Se tiver que fazer provas de novo, se tiver que fazer perícias de novo, aí realmente não dá tempo. E sempre lembrando que tem aí uma questão lateral, que é o problema da prescrição também. Então, há essa possibilidade dos processos serem julgados, mas vai depender muito da velocidade. Agora, Paulo Figueiredo, sua pergunta. Bom dia, doutor. Na linha dessa pergunta do Diogo, há uma mudança no caso do entendimento da parcialidade do juiz Moro, né? Porque aí você perderia, essa é a pergunta, você perderia a oportunidade de aproveitar, então, estes atos e provas do primeiro processo e tornaria bem mais difícil o cumprimento desse prazo? Com certeza você tem razão, por isso é que o ministro Fux deixou esse ponto para a semana que vem, porque na verdade a decisão do ministro Fachin extinguiu todos os processos relacionados a esse habeas corpus, né, entendendo que perdeu o objeto, e aí a suspeição seria uma dessas questões que teria perdido o objeto. O raciocínio é, se o Moro, se a vara de Curitiba era incompetente e o processo vai começar de novo em Brasília ou em São Paulo, não há necessidade de decidir se o Moro também era suspeito ou não. Porque se a decisão da suspeição lá da segunda turma, que foi 3-2, for mantida, aí você tem razão, não dá para aproveitar nada. Tem que começar tudo do zero, aí esquece possibilidade desses processos serem julgados até 2022. Não dá tempo.
E durante esse tempo, algum dos supostos crimes investigados pelos quais Lula é investigado pode acabar prescrevendo, levando em conta também a idade de Lula, acima de 70? É isso sim, com certeza. Isso também foi discutido ontem. O próprio pessoal lá da Lava Jato, o Ministério Público, disse, né, conversou sobre isso, porque quando o réu faz 70 anos, mais de 70 anos, o tempo de prescrição cai pela metade. Então, haverá crimes que, aliás, inclusive dizem que tem crime que prescreveu já no ano passado, em 2020. Aí é uma questão matemática, sentar e fazer a conta. Então, haveria crime que já prescreveu em 2020, é uma possibilidade, é questão de fazer a conta, mas haverá outros crimes que vão prescrever o ano que vem, em 2022, porque o tempo, diferente do tempo que conta para a gente, nós que estamos aqui, não temos 70 anos ainda, a prescrição é normal, mas para o Lula, que tem mais 70 anos, é pela metade. Então, existe essa possibilidade, sim. E aí, o que significa a prescrição? Significa que a justiça não vai julgar mais. A justiça não vai dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. E, portanto, se houver prescrição, ele continua sendo ficha limpa, pode ser candidato. Doutor Rola, agora há pouco a gente entrevistou o deputado Alex Manente, que é autor da PEC da segunda instância, que ainda está sendo discutida no Congresso Nacional. E é uma PEC que não será retroativa. Acho que esse ponto é importante, ou seja, só valeria assim que promulgada a partir dos casos que acontecerem a partir de agora, enfim. Mas eu pergunto para o senhor, com os processos do Lula voltando ou à estaca zero ou à primeira instância, se essa PEC tiver validade lá para frente, ele não foi condenado em segunda instância, ele pode ser abarcado por essa PEC ou ainda é difícil saber em relação a isso? Na verdade, os processos começando de novo do zero, o réu, no caso, nesses casos o Lula, fica sujeito às novas regras, né? Mas me parece que o ponto principal da PEC da segunda instância fala da prisão, né? Porque a lei das inelegibilidades, que é a lei da ficha limpa, não estaria sendo alterada nessa PEC da segunda instância. A PEC me parece que fala só sobre a prisão. E aí, lógico, se houver de novo uma condenação do Lula em segunda instância, ele ficaria sujeito a essas novas regras, sim. Doutor Alberto Lissolo, advogado especialista em direito eleitoral, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelos esclarecimentos. Bom fim de semana. Um abração. Obrigado, Tiago. Um bom trabalho para vocês e para todo mundo da Jovem Pan. Muito obrigado.